Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o Cícero, dando sequência aí às nossas gravações na matéria Gestão de Processos. Nós vamos dar sequência aqui para a gente tirar aquele 10 no dia 19 de novembro, dia 20, né? Dia 20 de novembro, tá? Então, vamos pegar a partir do tópico 2.2, que é mapeamento dos processos organizacionais. Tá bom? Vamos dar sequência. Então, vamos lá, para não perder muito tempo. Já vou abrir aqui direto, vai cair lá. Pronto. Então, dando continuidade aqui, depois dessa matéria, a gente vai para doutrina e planejamento da fábrica. Então, vamos lá. Tópico 2.2, gestão de processos. Mapear, como mapear, na verdade, é como mapear os processos organizacionais. Então, vamos lá. A seguir estão descritas as etapas para mapear processos organizacionais. Então, primeira coisa a se fazer para mapear os processos organizacionais é atribuir um nome ao processo. Tá? Então, tá aqui, ó. Atribua, vou botar o vermelho, atribua um nome ao processo. Então, aqui, já tiraram uma questão daqui para a prova do CAIS, daqui desse assunto específico, atribuir um nome ao processo. Então, vamos lá. O nome do processo deve buscar representar o seu objetivo principal. Então, grifa isso aqui, grifa, sublinha, né? Grifa não, sublinha. O nome do processo deve buscar o seu objetivo principal. Então, isso aqui já foi tema de uma questão. Para cair de novo é um pulo. Ou da mesma forma que caiu, ou em um outro formato de questão. Mas você tem que saber que o nome do processo deve buscar representar, deve representar, buscar representar o objetivo principal do processo. Tá? Para descrevê-lo melhor, recomenda-se. Então, isso aqui é importante, pessoal. Ó, nem acabei de ler, né? Para descrevê-lo melhor, recomenda-se iniciá-lo por um verbo no infinitivo. Isso aqui recomenda-se iniciar com verbo no infinitivo. Quando a gente está estudando sozinho, vamos dizer assim, quando você está estudando sozinho, pegou ali a apostila e você faz a tua leitura, beleza, mas você não memoriza esses pedaços aqui, não consegue guardar isso na totalidade no teu cérebro. Mas você vai conseguir agora, por quê? Porque eu estou te falando que isso aqui já caiu, inclusive eu já coloquei no exercícios também, uma questão sobre isso aqui, com as alternativas do nome do processo, né? A descrição, e apenas só tinha uma alternativa que o verbo estava no infinitivo, que era a resposta correta. Então, fica atento e atentas a essa recomendação aqui, pessoal, porque ela é cobrada na prova também, tá? Recomenda-se iniciar o nome do processo com o verbo no infinitivo, no intuito de indicar a ação principal do seu objeto, tá bom? Então, realça isso aí, coloca na tua cabeça, se a questão de gestão de processos, caiu alguma coisa de descrever, né, o nome do processo, o verbo tem que estar no infinitivo, tá? Por exemplo, ao desenhar o processo de gestão dos recursos humanos, focando as ações de capacitação, um bom nome a se atribuir seria capacitar os servidores do órgão. Tá vendo aqui o verbo no infinitivo? Tá. Capacitar. Então, vamos ficar atentos, tá, pessoal? A essa situação aqui, esse primeiro item,
dos processos organizacionais. Show? Dando sequência, dando sequência, vamos para a segunda, que é identifique os atores do processo. Deve-se identificar quais unidades administrativas e profissionais são responsáveis pela realização do processo e suas atividades. Cada setor que desenvolva atividades no processo deve ser considerado um ator do processo. Então, aqui, ó, isso aqui é importante. Cada setor que desenvolva atividades no processo deve ser considerado um ator do processo. Então, isso aqui é importante, e se é importante, vamos destacar aqui, tá? Então, destaca de forma que você lembre-se, na hora da prova, quando cair o texto que está aqui grifado. Cada setor que desenvolva atividades no processo deve ser considerado um ator do processo. Não obstante, é importante identificar e destacar o dono do processo. Então, é importante. Então, se é importante, eu vou marcar. O que é importante? É importante identificar e destacar o dono do processo, o qual se configura como responsável pelo processo e tem autonomia de decisão. Aí, Nessa etapa, nessa etapa, pode-se utilizar uma matriz de responsabilidades que traz a descrição de atribuições a serem desenvolvidas por ator envolvido, conforme seu papel no processo. Então, pode-se utilizar uma matriz de responsabilidades que traz a descrição de atribuições a serem desenvolvidas por ator envolvido, conforme o seu papel no processo. Vamos só sublinhar, mas pode-se utilizar uma matriz de responsabilidade que traz a descrição de atribuições a serem desenvolvidas por ator envolvido, conforme seu papel no processo. Então, essa é a segunda. Vamos ficar atento nisso aqui, que pode cair. Daqui dá para tirar uma questão. Pode-se utilizar uma matriz de responsabilidade que traz a descrição de atribuições a serem desenvolvidas por ator envolvido. Pode ser utilizado para isso tudo. Uma matriz de responsabilidade. Pode cair várias alternativas lá. E se você não assistiu esse vídeo, quando for fazer o exercício e cair uma questão dessa, você fatalmente vai errar. Beleza? Então, dando sequência, a terceira aqui é realize a entrevista com os atores do processo. O mapeamento do processo, em especial, quando o analista do processo o desconhece, então vamos lá. O mapeamento do processo, em especial, quando o analista do processo o desconhece, quando ele não conhece o processo, o desconhece, o desconhece, inicia-se pela entrevista com os atores do processo. Então, vou ler mais uma vez, bem de alertia aqui. O mapeamento do processo, em especial quando o analista do processo o desconhece, inicia-se pela entrevista com os atores do processo. Então, aqui,
Aqui, nessa situação, a entrevista com os atores de processo só vai ser possível porque o analista do processo desconhece o processo. Agora, se ele conhecesse o processo, não iniciaria aqui pela entrevista com os atores do processo, tá bom? Nessas entrevistas, é fundamental descobrir os seguintes tópicos. Primeiro, o início do processo. Segundo, fim do processo. Terceiro, atividades principais, restrições e limitações encontradas, matriz de responsabilidades, impacto do processo e avaliação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, são sete tópicos. Então, quando o processo se inicia, é o que acontece nas entrevistas, né? Existe alguma atividade ou um documento que chega ao setor e provar que o início do processo, o processo se inicia em uma data ou período, certo? Existe algum normativo ou regra que preveja o início do processo? Quais unidades o ator, uni- quais unidades ou atores iniciam um processo? Então, esse é o primeiro tópico, tá? E nessa ordem, início do processo, fim do processo, atividades principais do processo, as restrições e limitações encontradas, matriz de responsabilidade, quais unidades ou profissionais se relacionam diretamente no processo, quem é o dono do processo, qual é o ator que responde pelos seus resultados e tem autonomia para alterá-lo. Então, esses são os tópicos que tornam-se fundamentais para que ocorram as entrevistas do processo quando o analista o desconhece, tá? Então, já marquei aqui que é importante. Qual o objetivo do processo? Qual o resultado esperado do processo? Quais são os seus produtos? Qual o seu escopo? A quem se destina? O processo se encerra em uma data certa pré-estabelecida? Então, qual o objetivo do processo? Está ligado ao fim do processo. Início do processo, atividades principais. Quais são as ações fundamentais, sem as quais o processo não funciona corretamente? Né? Quais são as suas macroatividades? Existem marcos de tempo, prazo, datas? Quais são as atividades do processo? Quais são os principais obstáculos do processo? Quais são os problemas identificados? Quem é o dono? Aqui é para encontrar o responsável, né? Quais são os atores do processo? Então, esses são os pontos, os tópicos da entrevista, tá? Seguindo, avaliação. Então, existe alguma forma de avaliação diante com o processo, algum indicador desen- desenhado, ou produto a ser entregue que possa auxiliar na mensuração da eficácia, eficiência e efetividade do processo? O impacto do processo. O que ele impacta? Como o processo influencia as pessoas, né? Qual o impacto para a estratégia da organização? A quais objetivos estratégicos ele pode ser associado? Então, o quarto tópico agora é desenhe o fluxo atual do processo. Aí tem aqui essa siglazinha aqui, ó. Esta etapa abrange a representação gráfica das atividades do processo em sequência. Então, esta etapa abrange a representação gráfica das atividades do processo em sequência. Daqui já dá para ser uma questão, pessoal. Isso aí aqui. No, é, em mapeamento de processos, qual é a etapa que abrange a representação gráfica das atividades do processo em sequência? Pode ter lá as alternativas e a resposta seria essa aqui, ó. Desenhe o fluxo atual do processo. É uma questão aqui, tá? Conforme as informações coletadas na etapa anterior,
e demais fatores que puderem ser observados para complementar o processo, relativo à limitação da quantidade de atividades em um processo, não existe uma determinação. Bom, relativo à limitação da quantidade de atividades em um processo, não existe uma determinação, não existe uma determinação ou um padrão adotado. Porém, recomenda-se um máximo de 50 atividades. Para se evitar que o processo fique muito extenso e de difícil compreensão, caso ultrapasse essa quantidade de atividades, julga-se mais interessante que o processo seja dividido em subprocessos. Então, caso ultrapasse essa quantidade de atividades, julga-se mais interessante que o processo seja dividido em subprocessos. Deixa eu ver aqui. Hoje, hoje nós temos liderança militar 6. Então, daqui a pouquinho eu vou estar colocando, agora que eu lembrei, liderança militar 6 para a galera treinar. Bom, estou um pouquinho atrasado aqui, mas vou postar hoje ainda. Se eu só acabar esse vídeo aqui, da, daqui da gestão de processo, tá? Então, dando continuidade, o máximo de atividades recomendado é de 50 atividades. Quase ultrapassa essas 50, julga-se interessante que o processo seja dividido em subprocessos. Não obstante, propõe-se um mínimo de 10 atividades aos fluxos, com o intuito de se evitar a criação de processos desnecessários, que poderiam ser contemplados pelo melhor detalhamento das atividades em tarefas. E lembrando que as atividades devem ilustrar as principais ações de um processo. Indispensáveis ao entendimento do fluxo e que mereçam um maior destaque. E o seu detalhamento deve ser incluso em nível de tarefas, no campo de propriedade das atividades. Então, com o intuito de evitar a criação de processos desnecessários, poderiam ser contemplados pelo melhor detalhamento das atividades em tarefas, e lembrando que as atividades devem ilustrar as principais ações de um processo. Ok, é importante, tá, pessoal? As atividades devem ilustrar as principais ações de um processo. Aqui, importante. Então, tá aqui, já marquei aqui que é importante. Você pode dar atenção a essas informações. E lembrando que as atividades devem ilustrar as principais ações do processo, indispensáveis ao entendimento do fluxo que mereçam maior destaque. E o seu detalhamento deve ser incluso em nível de tarefas. O detalhamento das atividades deve ser incluso em nível de tarefas. Bom, então, isso que é importante. Estamos chegando ao final. Para o desenho do fluxo, é possível adotar a anotação. Então, aqui, ó. Para o desenho do fluxo, é possível adotar a anotação Business Process Management Notation.
utilizada por grande parte das organizações públicas e privadas, a qual determina uma simbologia padrão de representações das atividades em fluxos de processo. Está marcado, é importante, tá, pessoal? Como ferramenta de TI, há softwares gratuitos que utilizam a notação BPM, simplificando e agilizando a modelagem, manipulação, manualização e publicação de processos. Próximo é conheça os elementos da notação BPMN. A representação do processo no fluxograma é feita por meio de símbolos gráficos. É feita por meio de símbolos gráficos, denominados elementos da notação. Estes são subdivididos em isso aqui que vocês estão lendo aqui. Lanes, fluxos, dados, artefatos e conectores. O desenho do fluxo se inicia na piscina, no pool, e, se, e a ser denominado pelo próprio nome do processo, contendo as raias, lanes, distintas para cada ator do processo. Deve ser registrado o início e o fim do processo, os quais são interligados pelas atividades principais, descritas com o objetivo do fluxo tarefa e eventuais condições e desdobramentos representados pelos portais Getio, cada qual na raia do ator responsável pelas atividades. Então, isso aqui é importante. Ó. O problema dessas apostilas, de algumas definições e de algumas situações nos confundem muito. Os portais devem ter a sua condição e peculiaridades que indiquem o caminho a seguir, descrito no campo de propriedades, podendo também ser inclusas como o nome das setas que indicam o caminho. Por exemplo, no caso do portal de condição, mais comumente utilizado como seta, uma seta pode indicar a condição de resposta positiva à pergunta, sim, e o outro a negativa, não, representando que o fluxo segue aquele rumo específico, conforme a condição observada na resposta daquele questionamento. Então, os portais devem ter sua condição de prioridade que indica o caminho a seguir descrito no campo de propriedade. Serem inclusas com o nome das setas que indicam o caminho. O primeiro desenho do fluxo, realizado pelas informações obtidas na entrevista inicial, deve ser considerado como modelo do ASIS. O primeiro desenho do fluxo, realizado por informações na entrevista, deve ser considerado como modelo do que representa o estágio de como o processo é desenvolvido atualmente. Então, representa o quê? O estágio de como o processo é desenvolvido atualmente. Não é recomendado que seja compreendido muito tempo na definição do ASIS, pois apesar deste ser a base inicial para a análise proposta, o foco principal deve ser na forma pela qual se pretende trabalhar o processo. O foco principal deve ser na forma pela qual se incluindo as oportunidades de melhorias identificadas no desenho do modelo e o fluxo a ser implementado. Modelo subir. Seguinte, desenhe o fluxo a ser implantado no processo. Com os dados levantados na etapa anterior, parte para a modificação do fluxo desenhado inicialmente. Assim, para se obter o desenho final pretendido do processo, peraí. Cada, com os dados levantados na etapa anterior, parte-se para a modificação do fluxo desenhado inicialmente, para se obter o desenho inicial pretendido do processo. Nesse momento, deve-se adaptar o fluxo buscando resolver
os problemas levantados e implementar as oportunidades de melhorias identificadas. Isso aqui não tem algo tão significante, não. Detalhes e atividades do fluxo. Para representar o fluxo, é importante detalhar melhor as atividades nele descritas. É importante detalhar as atividades nele descritas. Nesse momento, deve-se especificar o passo a passo, um destaque especial à forma como aquelas atividades costumam e devem ser desenvolvidas pelo ator responsável. Com isso, busca se tornar o fluxo compreensível e executável por um ator externo ao processo, pelo seu entendimento do mapeamento realizado. No detalhamento, também é interessante que sejam identificadas quais são as competências e conhecimentos necessários no desenvolvimento das atividades mapeadas no fluxo. No detalhamento, também é interessante que sejam identificadas quais as competências e conhecimentos necessários ao desenvolvimento das atividades mapeadas no fluxo. O ator do processo é o responsável pela execução da atividade. Isso é importante. O ator do processo é responsável pela atividade, pela execução da atividade. Aí. Caracterize, categorize o processo conforme a cadeia de valor. Então, vamos lá. Após o mapeamento do processo, este deve ser categorizado em processo finalístico, gerencial ou de apoio. Então, após o mapeamento do processo, ó, depois que você fez o mapeamento, o processo deve ser categorizado em processo finalístico, gerencial ou de apoio, de modo que a organização possa visualizar a sua contribuição, ainda que indireta, para a cadeia de valor. Consequentemente, o seu impacto para os objetivos da organização. Então, marca isso aqui é importante. Que após o mapeamento do processo, o processo deve ser categorizado em processos. A categoria de processo finalístico, gerencial ou de apoio. Esta análise deve ser feita observando os objetivos do processo. Então, esta análise deve ser observando os objetivos do processo, que deve refletir quais as suas razões de existência. Quais suas razões de existência. Ou seja, como ele contribuiu para o funcionamento de setores específicos. Desse modo, correlacionando os objetivos do processo aos objetivos de contribuição, que representam a forma pela qual a unidade gestora auxilia no atingimento dos objetivos estratégicos. Pode-se atribuir mais facilmente a relação dos objetivos e resultado do processo analisando com os objetivos e valores da organização. Confuso, não é isso? Mas está aí. Ok. Aqui a gente finalizou esse tópico 2.2. Na sequência, deixa eu ver qual é o tópico. 2. Não, não sei. Na sequência, 3.1, que são indicadores. Tá bom, pessoal? Então a gente fica aqui e até o próximo vídeo. Valeu? Boa tarde a todos aí. E vamos para os indicadores 3.1, gestão de processo. Forte abraço.